Eu já passei um tempo atrás, eu imaginava que quando as coisas coincidiam, o texto da primeira apresentação, né, do primeiro estudo, com o segundo, era coincidência, sabe? Então era muito pouquinho, entendeu? Mas não, o que nós vamos falar aqui agora, na verdade, já foi dito. Ele pode até falar do Jogo do Brasil, que já está lá. A Adriana colocou há pouco aqui, Denise corrigiu em tempo, que nós não estamos aqui numa palestra, e sim no estudo. Então, um estudo, ele pressupõe e demanda troca. Ok? Vamos fazer a leitura então? Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo adversário. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe, se és filho de Deus, dize que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então o adversário levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o adversário levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus, vai para trás, protagonista, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o adversário deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Cheio de um Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado com o Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo experimentado pelo adversário, e nada comeu nesses dias, mas, passados eles, teve fome. Então lhe disse o adversário, se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Respondeu-lhe Jesus, está escrito que não só de pão viverá o homem. E levando-o a uma altura, mostrou-lhe num relance de tempo todos os reinos habitados. Disse-lhe o adversário, dar-te-ei o domínio absoluto e o apreço deles, porque eles me foram entregues e os dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus, está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Impeliu para o deserto. E ali ficou 40 dias, tentado pelo antagonista, que estava com as feras e os anjos o serviam. E eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondendo, disse-lhe, dito está que não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo o adversário acabado toda sorte de tentação, apartou-se dele até a ocasião oportuna. Muito bem. Mais uma vez? Ou tá bom? Por que ele diz Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13? Denise. E depois começa com Denise, nos dois, tanto no Word quanto no PDF, os dois estavam assim. Eu até chequei, mas não entendi não.
Tá bom? Ou ler mais uma vez, pelo menos? Tá bom? Que é grande, né? Pois é. Esse trecho nos filmes, normalmente Jesus está no deserto e a tentação aparece para ele ou a forma de cobra, na maioria dos filmes é o diabo, né? É o demônio mesmo, né? O bicho é feio, né? Não é? Então vamos tentar decifrar? Começando pelos 40. O dilúvio foram 40 dias lá de Noé. Moisés jejua no Sinai por 2 vezes durante 40 dias de cada vez. Os israelitas ficam 40 anos peregrinando pelo deserto. Elias jejua 40 dias. Davi e Salomão reinam 40 anos cada um. E outros passos aí. Ou seja, esses 40 devem... Esses 40 devem significar alguma coisa, né? Vamos ver o que o passarinho fala pra gente. 40 tem um significado especial, exprime o arcano do plano físico, sublinhando seu caráter material, ou seja, materialização, a encarnação do astral e do etérico. 40 significa também a luta do espírito com o mundo exterior, ou seja, a realização da mônada, ou a centelha divina, do lado de fora de si mesmo. Daqui a pouco. Isso aqui acaba que tem muito a ver com o deserto, viu? O deserto me pegou pelo pé, né, Marcos? Vamos lá. O diabo. Vocês viram que, na verdade, todos os filmes, a maioria dos filmes, pelo menos que eu já assisti, aparece o diabo, não é isso? É. Aparece o diabo. E aí, gente? Aqui ele fala de quê? Vocês lembram do lugar do diabo? Antagonista, né? Adversário, não é isso? Ele não coloca aqui diabo, nem demônio, não é isso? Mas ele traz, o pastorinho traz pra gente a tradução do diabo. Que é, Denise, lê pra gente aqui, que é do grego. E daí deriva um substantivo. Divisão, desunião, intriga, acusação, calúnia. E também do verbo lá de cima, o adjetivo com o sentido daquilo que separa, que divide, adversário, opositor, provocador, acusador, caluniador. Já vês. Já vês, né? É feio mesmo. É feio, é feio. Satã ou Satanás? Você incomoda? Pelo menos pra mim, né? Aprender a analisar que de falar, assim, bobagem, né? Satã ou Satanás? Que também não aparece, e agora ele traz aqui a tradução de Satã ou Satanás. Satanás, será? E aí? Literalmente significa o opositor, o antagonista, o adversário. Volta ali. Voltar? No diabo? Não, eu não tinha lido isso em hebraico, em aramaico, se termina. Pois é. E aí? Esse pode falar de qualquer pessoa. Pode. Opositores, e tem tudo a ver com o que ele trouxe pra gente agora. Pois é. 100% com cara. E nós não combinamos, né? Ele combinou falar assim, não é? Coisa boa. Ele traz então o significado para a gente. Expliquemos o sentido real atribuído pelo Novo Testamento às palavras antagonista, adversário e tentador. Todas as 3 palavras referem-se à personalidade. Olha que coisa. É o quaternário inferior que, pela encarnação, estabelece a separação, a divisão, a desunião entre as criaturas e que se opõe à espiritualização. É o adversário e antagonista da evolução, que tenta o homem para que sempre volte à matéria, para que volte sempre à matéria. O Espírito, com letra maiúscula, o Espírito com E maiúsculo, Cristo, é um só em todos, um só espiritual. Porque o foco em criado, Deus, uma coisa incriada para mim, pelo menos é difícil de entender, mas Deus, aqui não é criado, é um só. Há um só Deus e Pai de todos. Quando as centelhas se afastam do foco, se esfriam ou congelam, por estarem distantes vibratoriamente do calor, do foco incriado de Deus. Bacana, né? E se cristalizam na matéria densa opaca, que é trevas por distanciamento vibratório do foco de luz.
Então, as centelhas ficam separadas umas das outras pelo corpo denso de que se revestiram, seja ele mineral, vegetal ou animal. Não obstante, mesmo sendo a personalidade, o antagonista, o adversário, continua sendo Lúcifer. A centelha, olha que legal, a centelha divina revestida por um corpo denso, distanciada da sua mônada, distanciada do foco incriado, que é a história da queda, né? Que é a história daquilo que eu já estive junto do Pai e por conta da minha rebeldia, na pretensão minha de ser mais, por conta do meu ego, filho da mãe, eu caí, eu tive a tal da queda. E agora estou aqui com esse propósito de retornar à casa paterna, à redenção. E mesmo assim, quer dizer, não obstante, mesmo sendo a personalidade, o antagonista, o adversário, continua sendo Lúcifer. Alguém sabe o que quer dizer Lúcifer? Capeta. O demônio, o que mais? O que mais? É o gatinho. A maldade. Lúcifer, ou seja, Lúcifer, o portador da luz. Porque tem dentro de si a luz divina, divididas e separadas em corpos diferentes, estabelece toda a sequência de contrastes, egoísmos, vaidades, ciúmes, ódio, etc. Lúcifer, muito prazer, habita aqui dentro. Habita aqui dentro, mas não obstante, é um foco de luz. Não é isso? Achei bacana. É uma centelha divina com um corpo denso. Num corpo denso. Sem a personificação que me causou tanto desconforto anos e anos e anos, me traz medo, e até para falar esses nomes eu tinha medo, né? Porque aí tem um inconsciente coletivo que massifica isso, né? Eu estudei no colégio católico, então imagina. Eu também estudei. Pois é. Até para falar eu tinha medo, jurava. Né? Mas é legal, né? A gente poder já falar dessa forma, né? E entendimento, né? No fundo, Lúcifer, estamos aqui, somos nós. A queda, aí eu não lembro direito, mas é João e o Apocalipse, não me engano. Anjo decaído que como raio caiu. Todo mundo é assim. Somos nós. Sou eu. Não é coincidência. Não é coincidência, não. Estamos aqui, os luciferizinhos aqui, unidos de novo. Estou pensando assim, tu pensa de mim? Eu estou achando engraçado, eu estou comentando com a Juliana que eu tenho uma amiga que chama Lucy. E eu não sei porquê, de onde que eu tirei, eu sempre chamei ela de Lúcifer. E você achando que estava ofendendo a danada? Não sabia nem o que significava. Até chegar uma amiga minha e eu disse, aqui, meu filho, não faz isso não. Você vai chamar uma ela de capeta. Aí eu falei, não, eu ajoelhei na frente dela, pedi perdão, pedi desculpa. Falei, gente, mas eu não estava falando nada demais, agora me deu um alívio tão grande. Tá vendo? Só hoje você pode estar falando assim, olha, eu gosto de ser legal. Não é? É que eu achei legal, porque assim, nós estamos falando aqui que nós somos os Lúcifers, eu sou o Lúcifer. Isso aqui é uma categoria, mas bem curiosidade, bem rápido que ele coloca pra gente, ou seja, as qualificações para os espíritos humanos desencarnados, de acordo com seus graus evolutivos. Olha só. Santo é o sadio, bom, iluminado, superior a nós. Demônio, regular, não esclarecido, familiar, igual a nós. Olha que coisa. Olha que a gente está na escala, né? Mas, não, mas aqui, tem 4 ou 1 milhão, tá aqui, nós já estamos entendendo. Sofredor, que está sofrendo, mas se esforçando por melhorar. Aí a gente lembra muito a história do umbral, né? Impuro, isto é, atrasado, não evolui ainda, e que se obstina no erro, repete o erro de forma consistente e repetitiva. Aí podemos acrescentar mais um termo, que é o espírito humano desencarnado já iluminado, que é um santo que tem uma missão especial. É um mensageiro encarregado e um mensageiro, um encarregado de tarefa especial junto aos homens, denominado então anjo. Elise. Após ter a individualidade de Jesus realizado o sublime encontro ou mergulho no fogo, batismo de Cristo interior, é ela levada para consolidar essa união no deserto, onde permanece em oração e em meditação. Realmente, só no isolamento podemos conseguir uma fixação
e vibrações em faixas tão delicadas de frequência tão elevada. Qualquer distração faria fugir da sintonia. E o burburinho ocasionaria distração. Por isso, quando o momento sublime se apresenta, o discípulo é levado pelo Espírito, ou seja, pela individualidade, ao isolamento, onde viverá em oração e meditação. O que seria, então, depois disso tudo? Pegar esse o que seria, então, depois disso tudo, o deserto? O que vocês entendem? Pois é, o isolamento. O que seria esse isolamento? Lugar de meditação. Meditação, autodescobrimento, reflexão. A gente entrar no vazio para poder esvaziar, para conectar. Acho que o deserto é a vida mesmo, você viver. Sim, sim. Vocês escutaram o que a Tamara falou? A vida. A vida. Nós não estamos falando aqui, na verdade, o nosso propósito aqui não é da evangelização dos nossos espíritos. Nós temos que tirar, pelo menos eu estou me esforçando para tanto, aquela ideia da evangelização do meu humano. Nós não estamos falando de evangelização do espírito. Diante disso, o deserto para o mundo espiritual seria o que, Tamara? É isso mesmo. Eu também, a princípio, na hora que eu li, eu pensei o seguinte: puxa vida, a quietude, a solidão, o mergulho em mim mesmo, a procura do autoconhecimento, a reflexão, sair do mundo. Literalmente, eu associei a um deserto, um local isolado. Ele até coloca que o deserto, que até hoje esses exegetas não conseguiram identificar, seria o deserto, esqueci o nome dele, mas eles até hoje não conseguiram identificar o que seria, onde viviam criaturas assim, muito evoluídas. Só que o pastor me deu uma rasteira e trouxe essa compreensão que o Tamara colocou aqui. Espiritualmente falando, o deserto é a vida humana. Ô, Rodrigo, sabe o que eu percebi agora também nessa sua fala? É como se fosse um caminho de ligação entre o quaternário, né, que nós vivemos, físico, emocional, mental, para chegar à tríade lá, né? Mais elevado. É onde é o momento que você se dispõe de tudo. É como se zerasse, né? A dádiva do esquecimento. A compreensão do quaternário. Será mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu estou vendo o deserto como sendo o vaso depois de limpo que ela falou antes. Ou talvez o deserto para me ajudar a limpar o vaso. Não é? Não é? Eu acho que é mais por aí também. Ô, Rodrigo, Reinaldo. João Batista, antes de começar a pregação? Não, antes dele começar a batizar, ele só começou a batizar o pessoal depois que ele veio do deserto. Ele morou um longo tempo, ele morou um longo tempo no deserto, onde ele foi lá se purificar para aprender, para poder vir batizar o pessoal aqui. Quando ele chegou do deserto, ele que foi batizado em nome do Senhor e tal, dentro da água. Foi quando Jesus foi encontrar com ele. Mas Jesus primeiro se batizou, para depois ele foi do deserto, naquela tentação aí que... É isso mesmo. E tem tudo a ver com a tentação. Na verdade, o deserto aqui, com esse entendimento, João Batista deve ter ficado 40 também. 40, né? É uma limpeza. E como é que eu testo o meu espírito? Como é que eu me faço tentado espiritualmente? João Batista, inclusive, é o quê? É a personalidade já consciente. Tanto que ele fala para Jesus ao batizá-lo, o que ele fala? É preciso, é necessário que eu diminua, o meu ego diminua, para que ele cresça. E é tão interessante, né, Rodrigo? Porque assim, a gente só consegue mudar alguma coisa que a gente quer muito no momento de solitude, que é o momento de plena reflexão que você tem. Eu acho que é a ideia disso aí, né? Independente de ser um deserto, ou ser uma cachoeira, ou na sua casa, que é um templo, é o momento de você esvaziar, tirar tudo aquilo do vaso, que tem muitas coisas que eu quero melhorar em mim. E eu acho que o deserto é mais
refletindo isso aí, nesse momento de solitude nossa mesmo. Pois é, mas o danado do pastorinho traz o contrário. Ah, é? Espiritualmente falando, o deserto é a vida humana. Aqui a gente não vê espírito. Quer dizer, uns ou outros vê. Aqui eu sou tentado durante 40 dias e 40 noites. E quando eu estou no máximo da tentação, do meu jejum, no máximo da tentação, eu sou no máximo da minha fome, mediante inúmeras distrações, inúmeras tentações, o diabo aparece para mim. O meu ego aparece mais forte, me tenta 3 vezes. Olha que legal, espiritualmente falando, o deserto é aqui. Realmente, não é? Aqui eu sou tentado. Ele, pelo menos para mim, deu quebrada na minha raciocínio. É isso aí. Não é legal? Que é o que a Denise falou, né? Quanto mais a gente quer servir, quer desenvolver espiritualmente, mais tentação. Mais tentação. Na hora a responsabilidade. Aqui, isso aconteceu comigo agora há pouco. Porque eu comecei, eu vim aqui há uns 3, 4 anos atrás e fiquei muito tempo sem vir aqui. E quando eu comecei a vir de novo, eu senti uma dificuldade tremenda. Não só de prestar atenção, mas até de arranjar desculpas para não vir. E aí eu comecei e aconteceram coisas absurdas comigo, sim. Absurdas mesmo, que eu, tipo, acho que eu nunca pensei em passar comigo mesmo. De transformação minha comigo. Que eu falei, gente, é a única coisa que me resta é continuar indo para eu poder modificar isso, para isso não acontecer mais, ou acontecer de uma outra forma. E foi a única coisa que tem me ajudado. Mas eu acho que foi só com ela, né, gente, que isso aconteceu. As dificuldades para vir aqui, a dificuldade para concentrar, não é? E é isso mesmo. É exatamente assim. Tanto é que a gente tem instrumentos, né? Nossos malas, nossos textinhos. São instrumentos que nos ajudam aí para poder... A proteger, né? Poder quebrar esse ciclo vicioso que eu me encontrava. Né? Mas eu achei legal, sabe? Esse outro ponto de vista. A visão do outro ponto. Não é isso? Qualquer espírito elevado que saia do seu habitat natural no mundo dos espíritos e venha até, penetra realmente num deserto, como diz Marcos. Vive entre feras, entre as feras, embora os anjos o sirvam, ou seja, os espíritos bons jamais o deixam abandonado. Não é isso? Ele só foi tentado com coisas materiais? Será que foi só com coisas materiais? Quais que serão as verdadeiras tentações? Ele falou de 3 tentações, é difícil de memorizar, né? Vamos botar lá, não? Libera tudo, né? Oi, peraí. Vamos botar lá, então. Tá, Deus disse que essas... Primeira, chegando no tentador, o ego. Se és filho de Deus, dize que essas pedras se tornem pães. Pão aqui poderia estar representando o quê? Mais básico, não é? O alimento mais básico, aqui que satisfaz necessidades materiais. Necessidades materiais. Ele fala de 3, já que a gente vai chegar lá, ele fala aqui de 3 tentações. Ele fala de egoísmo, da segunda, qual que seria? A segunda, na verdade, o adversário o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo, na voltão, do pináculo do templo. Vaidade. Tudo será seu, né? Tudo será na última. Não é isso? E na última tentação, se é... Não. No 9. Não, 8. De novo o adversário levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. 3 tentações. A terceira, danada da terceira, a mais cruel, qual vocês acham que é? Odeio, né? Tá, mas orgulho e poder estão muito relacionados, muito pertinho. São 3 tentações. O materialismo, de certa forma, passa por ele. Né? Depende do jeito que a gente convive com ele, né, Tamara?
mais ruim, né? E aí, a questão do deserto. Na vida espiritual, ninguém ascende de plano sem passar pelo exame das provações. E é exatamente por isso que se torna imprescindível a encarnação do plano físico. O deserto para o espírito é aqui. Né? Legal, né? A primeira tentação, Tamara. O egoísmo na luta da sobrevivência e do bem-estar, da satisfação das necessidades básicas do pão, da criatura humana, a fome, o repouso, as ânsias fisiológicas do sexo, as angústias das sensações chamadas físicas, mas na realidade pertencem ao duplo etéreo. Então o espírito é instado a ceder aos desejos egoísticos dos sentidos do eu menor, dando-lhe a alimentação que o satisfaz, simbolizada pelo pão que mata a fome. Não que não tenhamos necessariamente que passar pelo sono, pela alimentação, por isso tudo, não é verdade? Mas o danado é quando eu faço dessas necessidades básicas aqui meu motivo da vida. Elas para mim se exprimem como um todo, como tudo. Meu Deus, são essas necessidades básicas aqui. E para mim. Só para mim. Ou justificativos para como você conduz sua vida também. Ou justificativos. Porque eu faço com você porque é assim que eu ganho meu pão, por exemplo. É. Qual esse tudo que você está tendo para fazer? Tudo é válido se essa for justificativa. Para eu ganhar pão. Não é isso, Douglas? Muito bem. Legal. A segunda tentação dele, a vaidade própria do eu personalístico que se julga separado, diferente e superior a todos os demais. É outra das mais difíceis provas a ser superada pelo espírito mergulhado na cruz da personalidade. Lançar-se no pináculo do tempo, no lugar mais alto do tempo, emoções de grandes efeitos mágicos, na certeza de que Deus o protege em tudo, mesmo nas loucuras insensatas de pretensões vaidosas, por um privilégio a que se julgue com direito. Fazer uma apresentação, eu não queria um aplausinho, gente. Não é a vaidade. Mas é a vaidade, a segunda tentação da lá. Aí já não está falando do material. Pode até estar ligado, né? A vaidade pode estar intimamente ligada com o material. Mas ela extrapola muito o material. Aliás, na maioria das vezes, pelo menos para mim, está muito além do material. E a terceira, desculpa, a combate a essa tentação, isto é, a vitória sobre essa prova, esse exame, mergulho no deserto, é realizado com a autorrenúncia do eu menor, do ego, né, gente? Não tentarás o Senhor teu Deus, exprime depois, não quererás ser superior ao teu eu real, não pretenderás exigir dele favores especiais, nem quererás impor-te a ele. Renunciar à própria vaidade, de querer ser chamado mestre. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Esse Cristo interno que está dentro de todos, mas não apenas de alguns privilegiados. É de Lúcifer. Até de Lúcifer. Tá? De todos os Lúciferzinhos, não é isso? E o abandono dessa verdade, pelo menos para mim, é uma luta incessante, porque meu ego me chama um tempo inteiro. Só o seu. Só ainda bem. E o terceiro, a terceira tentação, que é a mais difícil de todas. A terceira, eu juro para vocês que eu quase fiz burlei o texto do Pastorinho, que é a maior parte do Pastorinho. Eu quase burlei, falei, gente, isso nem está tão assim que eu vou tirar umas frasinhas e botar 3 pontinhos. Eu falei, gente, feio isso, né? Presta atenção. Esta, a terceira tentação, é a experimentação que as criaturas encarnadas têm maior dificuldade em superar. Não é mais com as sensações, a primeira do egoísmo, nem com as emoções, as vaidades, mas no mais terrível de todos os adversários, maior que os prazeres, as sensações, maior que a vaidade, as emoções, trata-se do intelecto. Isto é, do orgulho de julgar-se melhor que os outros. Daí parte a oposição máxima. Não mais no mesmo plano, ser diferente, só que no plano acima, porque na verdade está no mesmo plano, mas no plano acima, ser superior. Aí que vem, todas, ele coloca para a gente, todas as criaturas se julgam acima dos outros. Olha que coisa. Ai. Não.
pode se tratar de um ignorante. Há um ponto em que não cede. Há sempre um aspecto em que ninguém o iguala. Por ínfima que seja a criatura, embora reconhecendo a superioridade de outrem, num ou no outro pormenor, descobre sempre que há algo em que ninguém lhe é superior. Você se acha dentro, ou seja, como é que é? Você se acha melhor que eu de qualquer forma. Pois não, eu vou te falar. Pois não, desculpa. E eu me acho mesmo. Vira e mexe, se eu não estiver muito vigilante, se eu não estiver em jejum do meu ego, eu sou tentado, toda hora eu sou tentado a me achar que sou melhor em algum ponto. E é tão sutil o movimento do meu ego, mas ele é tão esperto, nas pequenas coisinhas do dia a dia eu me vejo como melhor que o outro. Até na estrada dirigindo. Um dia eu vi um cara fazer uma curva, gente, esse cara não sabe fazer curva, não. Até sério? É verdade. Mas é tudo é técnica. Haja vigilância. Mas pelo menos o fato de já estar consciente para ele, já poder pensar sobre isso, já está muito bom, né? Ei, Denise? O engraçado, né? Chico Xavier, que era aquela espírito. Aquela grande referência. Né? Ele sempre falava que ele era um verme, você lembra? Vários livros dele, ele era um verme. Um cisco, um verme. Né? Nada. Teve uma apresentação, o Chico foi chamado naquela TV, programa na Tupi, né? Era Roda de Fogo. Pinga Fogo. Teve uma. Se ele fosse pra lá, ia ser bom demais. Teve um programa que o Chico foi nesse Pinga Fogo. Aí o repórter perguntou para ele o seguinte: mas por que você faz isso tudo? Por que você dedica tanto para isso? Porque é um momento de superação. E você acaba que, nesse momento, até um pouco antes ele falou que viu um espírito atrás do apresentador, né? Mas ao todo de que você faz isso tudo? Tanto esforço, tanta dedicação, tanto comprometimento. Para que você esforça tanto nesse sentido? Vocês lembram da resposta? Em busca de paz. Em busca de paz. Certamente é ele, provavelmente era ele lutando contra o seu próprio ego. Mas no mundo espiritual tem tudo isso, não tem? O orgulho, não tem? O próprio André Luiz. Pois é, na hora que a gente fala de mundo espiritual, nós estamos falando de um degrauzinho para cima, né? Depende do degrauzinho, né? Às vezes vai nem degrauzinho, não. Nós vamos sair daqui, nós vamos em evolução. Não vamos acreditar que vamos sair daqui e vamos subir, né? É só um desnível, né? Na verdade, nós vamos estar no mesmo nível em dimensões diferentes, né? Porque o nível é o mesmo. Os desejos, os anseios, as crenças continuam, né? Continuam do mesmo jeito. Cada um tem que aprender. Aí lá, sim, nós vamos fazer esse trabalho, como fazemos aqui também. O próprio André Luiz não é sentar, porque no início ele falava, mas como eu sou médico? Rodrigo. Oi, não. Mas é só que é por densidade atômica, o Balde fala isso. Daqui acende ou decai por densidade atômica. E às vezes continua no mesmo nível. E lá no plano espiritual, trabalho espiritualmente, e é para onde que eu volto? Em que situação aqui? Em que posição que eu retorno? Na mesma posição que me encontro. Para ter a oportunidade valiosa de poder. Aproveitou as oportunidades e se elevou. Claro que você não vai vir no mesmo nível, você vai se elevar. Você passa adiante, mas não forma, né? Para formar demora muito. Tá, demora muito. E por vezes, a gente já falou aqui na NEM, quem é que anda de bicicleta, já andou? Na hora que tem que subir uma subida bem íngreme. Não, sem bicicleta, na bicicleta, não vai. Como é que a gente faz? Eu vou assim, em vez de ir reta é muito mais difícil. Eu vou assim, zangueando, não vou. É tipo zanga burrinho, na curva de livro, não é? Por muitas das vezes, eu subo e eu tenho que descer um pouquinho para tomar velocidade para subir de novo. Por isso que é aquela historinha. 3 para frente, 2 para trás. O Balde fala isso também, de recapitular. Mas você já pensou no movimento que ele representa? O infinito, em termos de 8, e uma espiral ascendente. Graças a Deus é ascendente. Mas por vezes eu vou e retorno para recapitular.
Porque humanos somos necessários ainda que a gente recapitule, que a gente fixe o aprendizado. Por vezes eu volto, aí vou de novo. E aí as ascensões são cada vez maiores. Esse é o propósito. Dentro disso está até a própria vigilância que você acabou de falar, que no fundo é isso também. É você voltar naquilo que você está aprendendo para reafirmar. É isso mesmo. É de mim, você acredita. Aguinaldo, desculpa. Essa palavra, esse orgulho, é muito difícil de sair de dentro de nós. Eu vou falar um negócio aqui e muita gente vai ficar magoada. Porque todos os dias que vem aqui, todos os dias nós trocamos de roupa. Eu não vou com essa mesmo, porque senão eles vão olhar que eu só tenho essa. O meu orgulho está acima de tudo. Ninguém nem nota? Todo mundo nota. O meu orgulho está... Não, nosso exercício de falar eu. O meu orgulho, eu não vou com essa mesmo, porque o meu orgulho está acima de tudo. Então eu não posso ir Não, sempre... talvez aqui não, mas fora Ô Guinaldo, pior de tudo é que a Tamara está falando aqui, né? Aqui nós estamos no balão de ensaio, né? Aqui a proposta é de fazer ensaios, né? Aqui nós estamos muito protegidos, o objetivo é esse mesmo, é de trocar, de aprender, de errar, né? Lá fora, para mim, é 1000 vezes mais difícil. Se eu tiver realmente só uma roupa. Pois é. E daí? Se a gente está aqui para viver... Se eu estou aqui para cumprir se eu estou aqui com dois propósitos, de viver aprovações, de cumprir missão, se eu tiver uma roupa só, graças a Deus que eu tenho uma roupa só. Porque eu tenho que preciso. Só que o danado, com o meu orgulho, a minha vaidade, meu egoísmo, vejo a minha roupa só com uma dificuldade gigantesca. O objetivo é de ver que eu tenho uma roupa só e dar graças a Deus e louvar a Deus em todas as situações. Então, Rodrigo, talvez como o Aguinaldo falou aí, as pessoas não pensam nisso para vir para cá, mas pensam em outras situações, né? Então, assim, todo mundo vive isso que ele falou, mesmo que não seja aqui, mas em outras situações. Vocês eu não sei não, mas de mim eu garanto. Mais ou menos, vou te falar uma coisa, eu só uso camisa branca. Achar que você está com uma só, então você já está anunciando que não é mesmo. Eu tô camisa todo dia, então não, só mudo até na manga comprida e outra curta. Então eu me preocupo com esse negócio de se eu estou com a mesma roupa todo dia. Então uma camisa é uma só agora eu não cheguei mesmo. Mas aí tá tudo. É prático, cara, é um uniforme, né? Mas é isso mesmo, não é fácil. Não convive com orgulho, para mim é muito. Daí a crítica e o julgamento que sempre todos nos acreditamos autorizados a fazer. E a ambição orgulhosa do humano ataca todos, ao lado da ambição de postos materiais, Tamara, riquezas, que lhes dê prestígio e superioridade no mundo material, para garantir a força da superioridade. Ou, vamos lá, todos querem, olha só, a historinha que está colocando, todos querem ter mais e melhor que o vizinho. Tinha até a propaganda de carro, que o cara comprava carro novo e olhava no vizinho, né? Assim, todos querem ter mais e melhor que o vizinho. Se não o conseguirem, não importa. São os mais educados, são os mais generosos, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais saudáveis, ou gozam de amizades mais ilustres. Sai do material. E, no entanto, o orgulho ele atua aqui com uma força gigantesca, pelo menos em minha. E aí? Nós estamos metendo pau no ego, então. O propósito é de renunciar dele. Ele trouxe há pouco um videozinho lindíssimo, tratava disso também, não é? Bom, vou inflamar o negócio. Todo ego é prejudicial? Não. Não, cientista prefaria. Gente, isso é polêmico, hein? Atrevimento, tá bom. Se não fosse polêmico, não seria você, né? Ah, você acha mesmo? Acho que gosto disso. Ó, inflou. Uma pequena dose de egoísmo pode me salvar de cometer excessos. Não pode? Sim. Não pode? Acabei de falar isso. É. Pode. Um pouco de vaidade também, né, Marca? Pode me fazer estudar mais com a prova, superar meus concorrentes. Não pode? Um pouco de orgulho pode ser um incentivo a me preparar melhor para proferir uma palestra. Pode. Essa não foi pastorina, não. Foi não, essa não foi.
de abertura, de expansão, de crescimento, de integração. Ego combina com isso? Ego combina com isso? Ego equilibrado, sim. Eu acho que o ego não. Vamos mais um pouquinho? Bom, a gente falou aqui que nós estamos num plano terreno, que é o deserto espiritual. E o que é isso daqui? Na verdade, aqui nós estamos falando de uma luta, de uma batalha, exatamente entre o eu inferior, onde nós estamos tratando do ego, que nós estamos botando uma pimentinha aqui, será que o ego é saudável, tem um pedaço daqui bom? Com o eu superior, que é a visão, que é o sentimento, o amor crístico, não é isso? Para onde eu conseguir caminhar mais determinante será a minha ascensão para o plano espiritual. Verdade? E aí, isso no fundo, me leva a quê? Se eu conseguir que o meu superior vença meu eu inferior. Se eu consigo que meu amor crístico, a vivência do amor crístico, viva o meu ego. A danada da evolução, não é isso? Então, vem de novo, mais um aqui. Ainda fica lá com o ego, tá? Bom, a personalidade é que, separada como estado, distingue o eu do tu, opondo o eu a todo o resto. Quando conseguimos reunir, ou melhor, reunificar tudo num só Cristo, para que seja um comigo, assim como sou um contigo, aí sim teremos conquistado a meta da evolução. Então a personalidade, o opositor, o diabo, e sua consequência inevitável, a morte, estarão dominados e vencidos. E vem algumas passagens. Onde é que está a morte, a tua vitória? Onde é que está a morte, o teu aguilhão, o seu estimulante? O aguilhão da morte é a queda, que me leva para baixo. O erro, a evolução da matéria. É esse o motivo pelo qual estamos aqui evoluindo a matéria. Somos lucíferes. Não é isso? O centro divino envolto no corpo tenso. E a força da queda é a lei. A lei de amor. Que é da evolução. Que isso nós lemos em Paulo. Não é isso? O que então me impede de ser completo, expansivo, autêntico, realizador dos meus sonhos, reconhecedor dos meus talentos? Os outros. Será que eu sou os outros? A projeção dos outros pode ser. Pode ser. Vamos lá, Lili. O medo. Cabe? Cabe, não cabe? O medo tem uma correlação com quem? Com o amor. De certa forma, né? Não deixa de ser junto. O meu entendimento, o medo tem muito a ver com ele. Muito a ver com ele. Se eu me vejo orgulhoso, vaidoso, egoísta, eu me separo do todo. Sou eu aqui, vocês aí. Eu me separo principalmente do todo, de um propósito maior, de uma inteligência divina, uma causa primária que organizou isso tudo aqui, que além de planejar, executa. Então eu me vejo órfão. E a orfandade me mata de medo. A orfandade me deprime. Não é? A orfandade me deprime. Se a gente já falou sobre isso aqui, se eu tivesse a consciência, a confiança de que eu não sou órfão, que eu estou aqui e todos estamos, sejam elas quais as dificuldades, eu não teria o sentimento de orfandade. Eu teria sim, como uma borboletinha lá atrás que mergulhou, não é isso? Seria muito mais fácil de lidar com esse defeito. E com as dores, com as perdas. Você não ia ter medo de errar. Não ia ter medo de errar. Não ia querer sentir melhor que o outro. Melhor que o outro. Você já ia outro. saber dentro de si. Eu e ego estão assim, né? Inclusive saber lidar com as perdas. Não é fácil, né, gente? O material está ficando mais fácil um pouquinho, mas as demais são muito difíceis. O medo bloqueia minha fartura, minha expansão, minha alegria de viver. E o ego me mantém afastado, distante, acima, superior. Ó que luta danada. Vocês continuam entendendo que tem um danado ego bom?
Ou será, vamos lá, bom, se eu não reconheço os meus talentos, eu reconhecendo os meus talentos com olhos sãos, eu não permito ao universo, ao divino, fazer fluir meus talentos. Aliás, perdão, gente, ali está errado. Se eu não reconheço ali os meus potenciais com olhos sãos, eu não permito ao universo, ao divino, fazer fluir os meus talentos. O medo me faz, inclusive, não reconhecer os meus potenciais. O medo não me deixa, então, fluir os meus talentos. O medo e o ego estão extremamente relacionados. Qual, então, que deve ser o movimento do ser consciente na hora que a gente fala de ego? Um dia, eu vou ajudar, hein? Não, vou ajudar não. Qual que seria, hein? A entrega, deixar a vida fluir. Obrigado. Olhar para o ego, reconhecer o ego, reconhecer as armadilhas do meu ego, tomar consciência dele, parar de resistir que ele existe, como diz a Lena, dar a mão para ele. Chama acolher, não é isso? Primeiro reconhecer, primeiro saber que eu tenho, não é isso? Até como o pastorzinho colocou que me incomodou tanto, todos temos, né? Principalmente o orgulho. Então é acolher. Para acolher eu tenho que reconhecer, tenho que olhar para mim, não é isso? Eu acredito que precisa ser uma fusão, como se fosse uma fusão. Se transformar o ego em um parceiro para caminhar junto no lugar e fazer com que ele deixe ocupar esse lugar de adversário, que fica ali batendo e batalhando. Um parceiro, ao invés de eu perceber ele como um adversário, eu preciso de reconhecer, eu preciso de acolhê-lo. Porque vai muito dentro dessa frase. Eu preciso de movimentar. Aliás, a vida é movimento, né? Isso é tão legal falar tanto sobre isso, esse movimento. Né? É movimentar. E qual que deve ser o movimento do ser consciente? É um movimento de transformação. Um dia, aqui eu quero te confessar também, né? Um dia, eu estava muito animado, sabe? Gente, fazer tudo de quarta-feira, nossa, assim, não tá dando certo, nossa, não estou gostando disso também, não. Eu saio às vezes no final da dúvida, sabe que foi legal, não foi meu ego, né? Aí um dia eu saí daqui, aí no final, umas pessoas viraram para mim e vieram conversar, que acharam legal, que gostaram muito. No dia seguinte teve uma até que me ligou. Gente, vou confessar para vocês, eu fiquei muito inflado, sabe? Eu gostei demais. Aí eu liguei para a nossa querida Lena. Ela está aqui hoje. Eu falei, Lena, aconteceu isso, tal. Eu falei assim, Rodrigo, o movimento é esse, mas o movimento é qual? É de transformação, é de transformar o ego, é muito simples, em amor. Todo e qualquer ego em amor. É muito simples, eu encontrei. Sabe que cabe? Pensa, olha só. Se eu estudo muito, a pontinha da vaidade, acho que nós colocamos lá atrás. Se eu estudo muito para superar alguém numa prova e ser melhor que o meu concorrente. Será para quê? Se eu estou estudando muito, ou como na segunda-feira o Cláudio colocou para a gente, o Cláudio mexe com transporte de pessoas. Ele quer muito que o negócio dele, que a empresa dele, seja uma empresa que tenha muita qualidade. Ele quer ser melhor. Mas eu vou contigo, eu acho que aí é a referência. Você quer ser melhor que o outro ou você quer ser melhor em ser? Pois é. Né? Porque você pode estar estudando para uma prova, mas a consequência daquela prova vai te dar uma oportunidade que você vai seguir. Eis um ponto. Se a referência é o outro, já fica complicado. Cabe no trabalho? No fundo, esse ponto eu gosto pra caramba. Para que eu trabalho? Para que cada um de nós